A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Olha, imagina você achar que Trump, de novo, na presidência, seria bom pro seu país. E do nada, tarefa de 25% pra você. Como eu disse já no episódio passado, foi isso que rolou com a Índia. Em janeiro, os indianos estavam lá, otimistas, achando que uma segunda temporada de Trump ia ser tipo um presente de casamento. Agora, estão se perguntando se isso não era uma bomba relógio. Mas a Índia não tá sozinha, tá? O homem tá distribuindo tarifa como se fosse sua tia mandando foto de bom dia. Brasil, Canadá, Europa, todo mundo. E o motivo, às vezes é comércio, às vezes é energia, às vezes é difícil de entender. Hoje, então, a gente vai falar sobre como Trump tá usando tarifa como se fosse aquelas mensagens que você não deveria estar mandando no WhatsApp. Ele manda, cancela, manda de novo, e tudo pra dobrar aliados, pressionar adversários e mostrar que no tabuleiro dele, quem não joga do jeito Trump, leva bloqueio comercial. Outro assunto importante. Não é que alguns políticos dos Estados Unidos não querem saber de política? Essa semana, os principais democratas por lá decidiram dar um chega pra lá no Trump e no plano dele de tacar uma tarifa de 50% nos produtos brasileiros. O motivo pra isso, olha, segundo eles, o Trump estaria usando a taxação como chantagem para fins políticos. É isso mesmo que você acabou de ouvir. O homem estaria então usando a economia como chantagem diplomática pro STF aqui aliviar pro aliado dele, o Jair Bolsonaro, aqui no Brasil. Mas calma, que o jogo político ainda tá rolando. Os senadores querem apresentar uma resolução privilegiada, que é só uma forma aí de obrigar o Congresso a votar contra a tarifa. E sim, o Trump pode vetar, mas se o Congresso conseguir 2/3 dos votos, pode rolar uma virada. Seria tipo um impeachment, só que com imposto. Então, hoje no podcast é chantagem internacional, tretas entre poderes e como o Brasil virou figurante de um episódio de House of Cards. Só que versão, país com fofocas da Virgínia e morango do amor. Eu provei e eu gostei. É bem bom. Bom, vamos falar de economia. Em janeiro, uma pesquisa global revelou que os indianos eram o povo mais otimista do mundo em relação ao que um segundo mandato de Trump poderia significar para o país, mas é bem provável que eles estejam repensando isso agora. Isso porque Trump acabou de atingir a Índia com uma tarifa de 25%. É a mais alta do que a aplicada a muitos outros países asiáticos, embora ele ainda tenha deixado a porta aberta para uma negociação de última hora. Ele justificou a medida citando as próprias barreiras comerciais impostas por Nova Delhi, mas também criticou o governo do primeiro-ministro Narendra Modi por várias outras razões, incluindo a participação do país no BRICS e seus laços estreitos com a Rússia. Abre aspas, eles podem afundar junto com as suas economias mortas. Por mim, tudo bem. Fecha aspas. Olha, isso ele escreveu nas redes sociais. Trump tá levando as ameaças tarifárias punitivas para além do campo do comércio, aumentando aí a pressão sobre outros países para que se alinhem à vontade dos Estados Unidos em assuntos que vão desde a guerra até o fornecimento de energia. Ele já tinha testado essa tática mais dura no seu primeiro mandato, mas agora tá levando isso a um outro nível, como a gente tá vendo nas últimas semanas. Durante anos, os Estados Unidos acusaram seu principal rival geopolítico, que, caso você não saiba, é a China, de praticar algo chamado coerção econômica, que é basicamente um rótulo que descreve exatamente o que Trump está fazendo agora. E olha, na visão dele, tá funcionando, especialmente com aliados que dependem dos Estados Unidos para a proteção militar. Ele já conseguiu fazer com que a União Europeia, o Japão e a Coreia do Sul aceitassem, sem muita resistência, na verdade, acordos tarifários desequilibrados, e a arrecadação dessas tarifas está enchendo os cofres públicos. Ainda não está claro se tudo isso vai mesmo trazer uma era dourada para a economia dos Estados Unidos, que na verdade desacelerou desde que Trump voltou ao poder. Também é cedo demais para dizer qual será o impacto de longo prazo nas relações dos Estados Unidos com seus parceiros. E o caso da Índia tá também longe de ser o único em que Trump tá usando o comércio como uma arma em disputas que vão além de tarifas. Ele também deu uma indireta nada sutil ao primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, depois que ele anunciou na quarta-feira que o Canadá pretende reconhecer oficialmente um estado palestino. Isso contraria Israel e, por consequência, os Estados Unidos, que, sim, é o seu maior aliado. A resposta de Trump nas redes sociais foi curta e direta, abre aspas, uau, isso vai dificultar bastante a chance de fecharmos um acordo comercial com eles, fecha aspas. E um adendo rápido aqui, desnecessariamente reflexivo, como é doido viver nos tempos atuais, né, como a gente consegue ver o que os líderes mundiais estão pensando em tempo real, né, através dessas redes sociais, pois é, devia ser muito diferente há um tempo atrás. Voltando. Olha,
Embora a equipe de Trump prefira chamar isso de alavancagem em vez de coerção, ninguém ali tem vergonha de usar todo o peso econômico e militar dos Estados Unidos para arrancar concessões de aliados e adversários. Olha, vale lembrar que Trump recuou em algumas das ameaças tarifárias mais severas. Em outros momentos, ele fixou prazos apenas para depois estender eles, como acabou de fazer com o México. Ou então deu a entender que as negociações podem continuar mesmo após o prazo oficial. Talvez a intervenção mais ousada de Trump tenha acontecido durante a cúpula do BRICS no Brasil, lá no começo do mês passado, porque estamos em agosto agora, vale lembrar. Primeiro, ele atacou o grupo de 10 membros por suas políticas anti-americanas e depois ameaçou aplicar tarifas adicionais a qualquer país que se alinhasse com o BRICS. Em seguida, ele mirou diretamente o país anfitrião, a gente. E olha, isso sem nem tentar manter as aparências de que estava falando sobre comércio. Ele foi bem aberto. Trump disse que imporia tarifas de 50% sobre o Brasil depois de exigir o fim da caça às bruxas, entre aspas, contra seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e criticar também ações contra empresas americanas de mídia social. Assuntos que, diga-se de passagem, são atribuições do judiciário brasileiro e não do governo. Nessa semana, ele voltou um pouco atrás, permitiu várias exceções e deu ao Brasil uma semana extra antes de que a tarifa máxima entre em vigor. Trump deu à maioria dos parceiros dos Estados Unidos um prazo de até 1º de agosto para colaborar ou sofrer com tarifas adicionais. E isso gerou uma enxurrada de acordos comerciais, muitos dos quais mal passam de esboços, que são costurados às pressas antes do fim desse prazo. Então, sob pressão do Trump, a União Europeia evitou usar seu peso comercial e aceitou os termos americanos, que foram posteriormente criticados pela indústria da Alemanha e da França. Os europeus sabiam bem que ainda dependem dos Estados Unidos para a segurança e fornecimento de armas, especialmente diante da agressão russa na Ucrânia. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, também sentiu essa pressão. No fim de semana passado, ele visitou não um, mas 2 campos de golfe de Trump na Escócia para tentar fechar os detalhes do acordo provisório entre Reino Unido, assinado semanas atrás. Em vez disso, houve um sermão. Trump reclamou que a imigração britânica está muito frouxa, que os impostos sobre o petróleo do Mar do Norte são altos demais e que o Reino Unido está errado em apostar em energia limpa. Vale lembrar que os Estados Unidos usam pressão econômica como ferramenta diplomática há décadas, tá? Isso não é coisa só do Trump. Muito antes dele entrar na política, inclusive. Diversos presidentes americanos aplicaram milhares de sanções ao longo dos últimos anos. Mas o estilo do Trump é diferenciado. Ele já questionou a utilidade das sanções tradicionais, que cortam o acesso de países ao sistema financeiro baseado no dólar, mas podem ter como efeito colateral uma reação global contra a hegemonia da moeda americana, algo que ele diz querer preservar. Em vez disso, a arma preferida dele é o consumidor americano. Trump aposta que os outros países simplesmente não conseguem sobreviver sem vender seus produtos no maior mercado do mundo. E até agora ele pode apontar alguns sucessos. Suas tarifas estão trazendo bilhões de dólares para o tesouro americano. Apesar dos alertas dos críticos, a economia dos Estados Unidos não afundou, embora tenha desacelerado bastante nesse ano. E o mercado de ações, que Trump adora usar como termômetro de aprovação, está batendo novos recordes. Mas olha, essa guerra comercial de Trump começa a ter impacto interno. Olha, por enquanto só a China respondeu de maneira realmente dura às tarifas. O México também resistiu um pouco e foi recompensado na quinta-feira quando Trump adiou o aumento das tarifas por 90 dias. Brasil e Canadá também mostraram alguma resistência e isso foi bem recebido pelos seus respectivos públicos. O presidente Lula parece estar colhendo os frutos de ter se mantido firme. Ele teve um salto nas pesquisas às vésperas das eleições, enquanto os Estados Unidos isentaram produtos-chave brasileiros das tarifas. Já Carney, no Canadá, conta com um amplo apoio popular por se opor às acusações mais absurdas feitas por Trump. A conclusão mais geral, mesmo que provisória, é que a coerção no estilo Trump está funcionando dentro do bloco liderado pelos Estados Unidos, mas ainda é incerto o efeito sobre países neutros grandes como Índia e Brasil, e pode ser ainda menos eficaz contra adversários. Olha, a China, por exemplo, para não falar só de Brasil e Canadá, respondeu com força, impondo restrições à venda de terras raras, que são minerais essenciais para indústrias avançadas dos Estados Unidos. Diante disso, Trump rapidamente recuou em algumas das tarifas mais altas e também flexibilizou restrições às exportações. Os dois países chegaram a uma espécie de trégua e continuam negociando. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse podcast. Do jeito que as coisas estão, qualquer coisa eu te aviso.
Olha, por outro lado, as exigências de Trump para um cessar-fogo da guerra na Ucrânia não surtiram efeito sobre Vladimir Putin. Trump deu ao líder russo um prazo de até 8 de agosto para chegar a um acordo de paz ou diz que ele vai sofrer mais pressão econômica. Mas até agora não há qualquer sinal de que isso esteja afetando a atuação de Moscou no conflito. O exército russo continua avançando lá na Ucrânia. E olha, falamos bastante já das políticas, dos Estados Unidos. Agora vamos falar sobre política dos Estados Unidos. Olha, os principais democratas no Senado lá dos Estados Unidos pretendem barrar o plano do presidente Trump de impor tarifas elevadas sobre nossos produtos, os produtos brasileiros. Os senadores alegam que a taxação é usada para fins políticos. Olha só, eu vou abrir uma aspas aqui. Estamos particularmente preocupados com essas tarifas sobre o Brasil, que estão sendo colocadas em prática para fazer com que o Supremo Tribunal Federal retire o processo judicial contra o amigo de longa data de Trump, Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, que enfrenta acusações criminais por incitar um golpe violento. Fecha aspas. Quem disse isso foram os senadores Tim Kaine, Chuck Schumer, Gene Sherrin e Ron Wyden em um comunicado. Uma tarifa de 50% deve ser imposta sobre as importações brasileiras na próxima semana, embora a declaração de emergência isente muitas das maiores exportações do país. Os senadores pretendem apresentar uma resolução privilegiada, uma das poucas ferramentas do Congresso que poderia conter os esforços tarifários do presidente Trump. A medida permitiria então que eles contornassem certos obstáculos processuais e forçassem uma votação em plenário ao exigir que os senadores se posicionem oficialmente. Uma iniciativa separada liderada pelos democratas nesse ano para eliminar as tarifas sobre produtos canadenses, olha só, foi aprovada com apoio bipartidário, embora a resolução correspondente na Câmara tenha sido bloqueada antes de ser votada. E nossa, eu tô me sentindo um advogado aqui depois de todo esse juridiquês. É isso, vamos encerrar esse episódio depois dessa. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lohan Queiroz. Uau! E bora ler aqui rapidamente os comentários do episódio passado, vou ler alguns só na verdade, Igor disse, Trump vai lançar o novo rapper, o 50%. Isso numa imagem no Facebook deve fazer muito sucesso, Igor. Meu Deus. Edilene Galdino diz, o que entendi é que você não gostou do morango do amor. Mas eu gostei, Edilene. Tá errado isso aí. Zerli Jardim diz, o grito, mais um episódio maravilhoso, parabéns equipe. Obrigado. E desculpa aí, cearenses, pela minha vaia. Na verdade não é grito cearense, é vaia, que vocês chamam. Um dia talvez eu consiga fazer uma vaia bem feita. Seika diz, se a IA é o morango do amor, a Meta pode ser o Bob Goods, a Tesla, Starlink, o Labubu, o Microsoft, o Pistache e o Google, a falecida paleta mexicana que eu sinto muita falta. Adorei as analogias, acho que todo episódio devia ser assim, falando só das modas altamente questionáveis de hoje em dia. E por fim, Rafito diz, na hora do grito eu tava com a minha namorada, como vou explicar pra ela agora que eu escuto um podcast sério de investimento com notícias sobre o mundo? Abraço, Alanzoca. Boa sorte aí, ainda bem que eu não tô no seu lugar. Boa sorte. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Não se esqueçam de comentar, comentem aqui o que vocês acharam do episódio, que eu sempre leio alguns comentários no episódio seguinte. E é isso, big beijo. Achou que tinha acabado, né? Vim dar uma última passadinha para lembrar de que fazemos esse podcast com muito carinho. Toda a equipe se dedica para vocês terem um podcast diário e gratuito de alta qualidade. Se puderem seguir a gente aqui, obrigado. Talvez não te extermine quando as máquinas dominarem o mundo. Uau. #FaleitoLeve. Música eletrônica e café. Pois é.